Já foi? Mas não vai falar não. Eu vou cortar, então não tem necessidade. Quer que eu traga a faca? Bota a cadeira aí que você vai ficar aí. Pior que eu aprendi a gravar do outro jeito, agora eu não sei. Mas eu vou fazer a edição lá, botar as imagens. Tô olhando. Que é? Ela não pode aparecer, não, é? A primeira tentação no Jardim do Éden foi um ressentimento dos limites que Deus impusera. Não comerás da árvore, Gênesis 2:17. E a busca de sermos como Deus, tomando poder sobre o nosso destino. Cedemos a essa tentação, e agora ela faz parte da nossa natureza caída. Em vez de aceitarmos nossa finitude e dependência de Deus, procuramos desesperadamente maneiras de assegurar-nos de que ainda temos poder sobre nossas vidas. Essa insegurança cósmica cria um desejo de poder. Em qualquer cultura em que Deus está em grande medida ausente, sexo, dinheiro, política ocuparão as lacunas para diferentes pessoas. Desde o início do mundo, tentamos compensar os nossos sentimentos de desamparo e impotência cósmicos com esforços frenéticos. Esses esforços criam ídolos profundos, como os ídolos do poder. Ao longo da história do mundo, vemos uma linha contínua. A tendência humana de buscar poder absoluto, sempre à custa da liberdade e da justiça. Ao longo dos séculos, muitos líderes se levantaram e com sede de poder dominaram. Vejamos alguns desses. No mundo antigo, levantaram-se impérios e tiranos, como Nabucodonosor II, dos anos 605 a 552 a.C., no Império Babilônico. Conquistador de Jerusalém, destruiu o templo, deportou povos inteiros, exemplo de orgulho e autoritarismo, símbolo de poder absoluto. Ciro e Dário, 550 a 330 a.C., do Império Persa. Estabeleceram um vasto império, um vasto domínio sobre povos diversos, ainda que administradores habilidosos, eram centralizadores e exigiam obediência absoluta. Alexandre o Grande, 356 e 323 a.C., Império Macedônico, conquistou praticamente todo o mundo, conhecido em sua época. Era venerado como semideus, mas sua sede de poder foi devastadora. Os Césares romanos, 27 a.C. e 476 d.C., o Império Romano. Júlio César, Nero, Dominiciano, entre outros, usaram a tirania, perseguições, espetáculos sangrentos e culto à própria imagem. Átila, o Huno, 406 e 453 d.C., o Império Huno, conhecido como o flagelo de Deus, espalhou o terror e destruição pela Europa. Idade Média Moderna. Luís XIV da França, 1638 e 1715, o absolutismo. O Estado sou eu. Consolidou o poder absoluto do rei, esmagando liberdades. Napoleão Bonaparte, 1769 e 1821. Construiu um império continental, ao mesmo tempo brilhante, estrategista e líder tirânico. Século XX, ideologias totalitárias. Vladimir Lenin, 1870 e 1924, e Joseph Stalin, 1878 e 1953, na União Soviética. A Revolução Russa gerou o Império Comunista. Stalin governou com mão de ferro, responsável pela morte de milhões através de fome planejada, o Holodomor, e purgas. A Alemanha nazista. Como eu não posso me referir ao nome do líder, eu vou chamá-lo de o Bigodinho. Tirano por excelência, promoveu um genocídio em escala industrial. China, Mao Tse-tung, 1893 e 1976, implantou o comunismo chinês, resultando na morte de dezenas de milhões. O grande salto adiante à Revolução Cultural. Fidel Castro, 1926 a 2016, Cuba.
transformou Cuba em uma ditadura socialista com repressão e perseguição. Século XXI, tendências autoritárias. Kim Jong-un, Coreia do Norte, ditadura comunista hereditária, vigilância extrema e culto à personalidade. Xi Jinping, China, centraliza o poder como um novo imperador vermelho, vigilância digital e repressão às liberdades. Vladimir Putin, Rússia, nacionalismo, guerra e autoritarismo como pilares de governo. Ao longo da história do Brasil, nós vemos que grande parte da população vive como se líderes políticos fossem redentores, como se orientações políticas fossem uma doutrina de salvação, e convertem o ativismo político em uma espécie de religião. De fato, a história do Brasil foi erguida sobre o fundamento da idolatria, a começar pelo primeiro homem a pisar nestas terras. E em uma sociedade atual que tem quase perdido ou tem praticamente nada do seu senso de Deus, grande parte dessa mesma sociedade se voltará para algo que lhe dê satisfação. Isso é idolatria, quando a filosofia política se torna uma fé salvadora. Uma política ideológica. Sobre isso, Tim Keller vai dizer. A palavra ideologia pode ser empregada para fazer referência a um conjunto de ideias acerca de um assunto, mas também pode ter uma conotação negativa mais próxima de sua prima, a idolatria. Uma ideologia como o ídolo é uma explicação limitada e parcial da realidade que se eleva ao plano de última palavra sobre as coisas. Os ideólogos acreditam que sua escola ou seu partido tem a resposta verdadeira e completa para os problemas da sociedade. Acima de tudo, as ideologias ocultam de seus partidários a dependência que têm de um Deus. O exemplo mais recente de uma ideologia importante que fracassou é o comunismo. Durante quase 100 anos, um grande número de pensadores ocidentais depositou expectativas elevadas no que um dia já foi chamado de socialismo científico. Mas desde o fim da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim em 1989, essas crenças ruíram. Joad foi um influente filósofo agnóstico britânico que se voltou para o cristianismo após a Segunda Guerra Mundial. No livro A Restauração da Crença, ele escreveu: a visão do mal implícita no marxismo, expressa por Shaw e sustentada pela psicoterapia moderna, que considera o mal como subproduto das circunstâncias, portanto capaz de ser alterado e até eliminado pelas circunstâncias, acabou parecendo insuportavelmente superficial, à luz da Segunda Guerra Mundial e das atrocidades nazistas e stalinistas. Por termos rejeitado a doutrina do pecado original, nós da esquerda vivíamos sendo desapontados pelo fracasso do socialismo verdadeiro em ser bem-sucedido, pelo comportamento de nações e políticos, acima de tudo, pelo fato recorrente da guerra. Uma das obras fundamentais que surgiu nessa época foi um livro escrito por vários comunistas e socialistas desiludidos, incluindo Arthur e André Gide, intitulado O Deus que Fracassou. O título de estudo, descrevendo como uma ideologia política pode fazer promessas absolutas e exigir total comprometimento de vida. Apesar de Tim Keller dizer que o socialismo e o comunismo fracassou, nós vemos que, com o passar dos anos na história, o socialismo e o comunismo só se reinventou na história com o marxismo cultural, que é o que a gente vê essa nova faceta nos dias de hoje. Keller ainda vai dizer: no marxismo, o Estado poderoso se torna o salvador e os capitalistas são demonizados. No pensamento econômico conservador, os mercados livres e a competição resolverão os nossos problemas. Portanto, os
progressistas e o governo são os obstáculos a uma sociedade feliz. No Brasil, muitos líderes já se levantaram com sede de poder e como um pecado comum da nação brasileira, a idolatria, promovida pelo povo, levou esses líderes ao poder e a exercer esse poder de maneira tirânica, a aproveitar-se dos mais fracos e a aceitar uma adoração que não lhe pertence. Ao longo da história, líderes se levantaram, ergueram impérios e subjugaram os povos sobre a promessa de ordem, prosperidade ou justiça. Porém, em sua essência, foram guiados pela idolatria do poder. Nabucodonosor ergueu estátuas e exigiu adoração. Césares romanos se autoproclamaram deuses. Os líderes espalharam terror para consolidar o seu domínio. Napoleão, o Bigodinho, Stalin e Mao cultivaram o culto à personalidade, tornando-se ídolos de massas, cegas pela promessa da redenção política. A centralização absoluta, o desejo de glória própria e a substituição de Deus pela força do homem. No cenário brasileiro, a idolatria do poder também se manifesta em figuras que se tornam símbolos quase que religiosos. Getúlio Vargas, o pai dos pobres, mas também um ditador que aboliu partidos, perseguiu opositores e concentrou o seu poder absoluto no Estado Novo. Lula, exaltado como o Messias da esquerda, visto como o salvador dos pobres. Mesmo cercado de contradições e corrupção, Lula se construiu como um líder messiânico, exaltado por uma massa que o vê quase como um salvador dos pobres. Sua imagem política ultrapassa a esfera administrativa e entra no campo da idolatria, onde o líder é venerado acima de suas falhas, corrupções e contradições, assim como ditadores e imperadores do passado. Lula cultiva uma narrativa de que ele é indispensável, mesmo após os escândalos, prisões e os julgamentos. O culto à sua figura nos lembra muitos revolucionários como Fidel Castro e Che Guevara. Bolsonaro, cultivado como um mito da direita, um símbolo de resistência, é levado por seguidores aos status de redentor político. Sua força política não está apenas em propostas, mas em ser visto como o último bastião contra o inimigo, o que gera um tipo de devoção cega. A idolatria se manifesta no fato de que críticas a ele muitas vezes são tomadas como quase que blasfêmia política, sem contar com a margem que a igreja abriu para sua presença. Assim como outros líderes carismáticos da história do Brasil, Bolsonaro personifica a luta e a identidade da multidão, tornando-se mais símbolo do que um governante. Alexandre de Moraes, o imperador togado, cuja palavra se tornou lei, não pelo voto popular, mas pelo aparato institucional, centralizando funções de legislador, acusador e executor. Alexandre de Moraes evoca uma idolatria do poder. Moraes transformou sua posição em palco de protagonismo. Sua voz se tornou lei, ecoando os tiranos que diziam: "Eu sou o Estado". É um bode agora, é? O poder, e não a justiça, é seu Deus. Sua imagem pública se alimenta do controle sobre a liberdade dos outros, criando uma aura de indispensabilidade. Assim como Nabucodonosor exigiu adoração e Stalin construiu um culto à personalidade, Moraes ergue para si um império jurídico, sustentado pela mídia e pelo aparato estatal. Sua função não é apenas julgar, mas impor temor, silenciar opositores e moldar a nação conforme a sua vontade. O poder se tornou um fim em si mesmo, tomando decisões que restringem liberdades fundamentais, evidenciam a idolatria do poder.
O risco é um modelo em que uma figura togada concentra mais poder do que governantes eleitos. Cada um à sua maneira repete a velha tentação: substituir Deus pela autoridade humana e erguer o poder como um ídolo supremo. Sobre isso, Tim Keller vai dizer: quando o amor por seu povo se torna um absoluto, ele se converte em racismo. Quando o amor à igualdade se torna algo supremo, isso pode resultar em ódio e violência contra qualquer um que tenha uma vida privilegiada. É a tendência consolidada nas sociedades humanas de transformar boas causas políticas em deuses falsos. Em Romanos 13, nós vemos que todo poder procede de Deus. Mas quando os homens transformam em ídolo, ele se torna um instrumento de opressão. Nabucodonosor precisou ser humilhado até reconhecer que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. Daniel 4:32. Por que isso aconteceu? Essa é uma das grandes ironias do pecado. Quanto mais ele tentou se tornar mais do que ele era, igualando-se a Deus, caiu a ponto de se tornar inferior aos humanos. Ser seu próprio Deus e viver para a sua própria glória levou a um tipo mais bestial e cruel de comportamento. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. O padrão é claro: líderes que se exaltam contra Deus são derrubados, porque o Senhor não divide sua glória com ninguém. Isaías 42:8. Ainda em deuses falsos, Tim Keller vai dizer: o orgulho leva à morte, ao colapso, à perda da humanidade. Mas se você permitir que ele o humilhe, em vez de amargurá-lo e voltar-se para Deus, em vez de viver para a própria glória, então a morte do seu orgulho pode levá-lo a uma ressurreição. Você pode ressurgir no fim, plenamente humano, com o coração terno e não endurecido. Tudo que nós somos é dado por Deus. Não somos criadores infinitos, mas criaturas finitas, dependentes. Devemos estar atentos e vigiando, pois os ídolos do poder não estão só reservados para os poderosos. Nós também podemos correr atrás do poder. De pequenas maneiras triviais, tornando-se o valentão local do bairro, um burocrata de baixo escalão que dá ordens a poucas pessoas do seu campo de autoridade. Podemos estar apoiando esses poderosos. Podemos estar tentando exercer poder. Podemos, na tentativa de exercer poder sobre outros na igreja ou em casa, agindo de maneira tirânica e controladora, querendo obter vantagens sobre outros. Acontece que a idolatria do poder está a toda a nossa volta. E como encontramos cura para essa idolatria? Da Babilônia ao Brasil, de Roma antiga aos tribunais modernos, a história é um testemunho de que o coração humano busca no poder um falso Deus. Vargas, Lula, Bolsonaro e Moraes são expressões diferentes do mesmo ídolo político que já ergueu imperadores e ditadores. Resumindo tudo isso, a idolatria do poder é a religião mais antiga da humanidade. Homens se levantam como salvadores, mas todos caem, pois apenas Cristo é o Rei eterno e verdadeiro. Aqui está uma distinção: o verdadeiro Rei soberano e Salvador, Cristo, esse mesmo, o Senhor, não se exaltou, mas disse: eu me humilharei e descerei bem baixo, por amor a eles. Jesus perdeu todo o seu poder e serviu para salvar. Morreu para nos levar à redenção e ressurreição com ele. Sobre isso, Tim Keller ainda vai nos dizer. Tim Keller vai dizer: o exemplo e a graça de Jesus curam o nosso desejo pelo poder. A reação normal a nosso senso de impotência é negá-lo, encontrar pessoas para dominar e controlar, a fim de vivermos nessa negação. Mas Jesus nos apresenta outro caminho. Ao abrir mão de seu poder e servir, tornou-se o homem mais influente que já viveu. Todavia, ele não é apenas um exemplo, é um salvador.
Somente se reconhecermos nosso pecado, necessidade e impotência e nos rendermos à sua misericórdia, então nos tornaremos seguros em seu amor. E assim seremos revestidos de poder de uma maneira que não nos leva a oprimir pessoas. A insegurança se foi e o desejo intenso de poder foi arrancado como pela raiz. Como um pregador disse certa vez, o caminho para cima é descer e o caminho para baixo é subir. Tim Keller finaliza dizendo que, embora as circunstâncias com frequência pareçam favorecer os tiranos, Deus os derrubará no final, de modo gradual ou repentino. Quem está no poder deveria ver que não conquistou, mas apenas o recebeu de Deus, e que todo poder humano desmorona no final. O único trono inabalável e de poder infinito que reina soberano, o único que tem poder sobre o justo e o destruidor, Cristo. A esse mesmo pertence toda a glória, honra, majestade e poder. Somente Ele é digno de toda a nossa adoração. Somente Ele é digno de toda a nossa confiança, adoração, e o único que nós podemos nos agarrar para nos auxiliar em todos os nossos problemas, seja individual ou como nação. Somente aquele que escreve a história, determina reis e governantes, tem o poder de mudar situações e reger com justiça. Todos os governos, uma hora ou outra, se quebrarão em pó, como a estátua do sonho de Nabucodonosor. Mas só diante de Deus, o Deus verdadeiro, é que todos os joelhos se dobrarão. A pergunta que eu deixo é: a quem você entrega a sua confiança? Aos deuses passageiros do poder ou ao único Rei eterno, Jesus Cristo? Se essa mensagem te confrontou, não ignore. Compartilhe com alguém que precisa acordar. Comente nesse vídeo. Se inscreva para mais conteúdos que expõem ídolos e exaltam a verdade, porque aqui a glória nunca será do homem e é sempre de Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Só lhe deu glória.